Bom dia, Arthur. Oh, tem mais. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia, Gabriel Vieira. Tudo bem? Tem áudio ligado para eles? Bom dia. Bom dia, meus amores. Como é que vocês estão? Falem para mim, tudo bem? Hã? Tudo sim, professora. Tudo sim. Bom dia, meus queridos. Que Deus possa abençoar um novo Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Bom dia, meus amores lindos. Que Deus possa abençoar esse novo dia, né? Tá frio um pouquinho, acordamos mais cedo. Quer dizer, eu acordo cedo mesmo, né? Mas vocês talvez hoje uns minutinhos mais cedo, né? Que o horário mudou. Vamos ver quantos temos aqui. Temos 15. Meu celular. Deixa eu... Ah, nossa, minha Gabriela, pega para mim. Deixa eu ver o horário. 30? Não, 39? Deixa eu ver a hora aqui. 7h46, a gente vai começar com quem está aqui, meus amores. O conteúdo do simulado, vocês lembram que eu coloquei lá nos slides, está lá no grupo, e agora nós vamos usar também a sala da plataforma, né? A sala de aula da plataforma SAS, que vocês já receberam o comunicado do Fábio. Ontem eu coloquei lá, postei as atividades avaliativas que eu havia prometido a vocês, falei que eu colocaria na quinta-feira, mas não deu para fazer isso. Coloquei ontem a tardezinha para a noite, eu acho, foi à noite, tá? Então está lá anexado as atividades avaliativas. E conteúdo do simulado é toda a revisão. Então eu peço que peguem, por favor, o caderno de vocês. Uma coisa errada aqui, tô vendo ninguém. O caderno, nós vamos corrigir uma atividade que eu passei para vocês na quarta-feira passada e não deu para a gente fazer, para a gente corrigir. Certo, meus amores? Então vamos lá. O primeiro, deixa eu só achar aqui o slide, só um instantinho. Aí, foi esse, lembra? Estão lembrados? Sim? Acorda, pessoal. Ok. Agora apareceu. Apareceu aí para vocês, tudo certinho? Tá no caderno. Vamos terminar a correção aí da revisão para quarta-feira, que é o nosso simulado. Lembrando que quarta-feira é só simulado, é lógico, né? Pelo horário do simulado, a gente já percebe que não teremos aula, né? Então, vamos lá. Já desejando uma boa sorte para vocês, né? Façam com tranquilidade, lendo bastante enunciado, para que não haja confusão na hora da resposta e não errar bobeira, hein, pessoal? Vamos lá. Destaque os adjuntos adnominais. As orquídeas gostam de ambientes tímidos. Lembrando que os adjuntos adnominais são aquelas classes gramaticais que acompanham o substantivo, o núcleo do sujeito ou o núcleo do objeto, que geralmente é um substantivo ou uma palavra substantivada. Então, nós temos na letra C 2 substantivos aí, né? Temos orquídeas e temos ambientes. Aonde temos adjuntos adnominais na letra C, por favor? Respondam aí. As. Tímidos. E tímidos, ok. Tímidos. Ótimo, eu quero todos respondendo, porque isso com certeza vocês já estavam estudando para quarta-feira, fazendo esses exercícios de revisão, né? Os alunos inquietos saíram da sala. Nós temos substantivos aí, alunos, e temos substantivo sala. Mas onde temos adjuntos adnominais aí que acompanham o substantivo? Os inquietos. Os inquietos. Joia. Veja. Os inquietos são os adjuntos adnominais, no caso aqui do sujeito, né? Quem saiu da sala? Os alunos inquietos. É a letra D, os adjuntos adnominais. Letra E, minha vizinha é uma pessoa simpática. Nós temos substantivo vizinha e temos substantivo pessoa. Onde temos adjuntos adnominais aí? Minha. Isso. O que mais? Uma. E aonde mais? Simpática. Simpática, porque nós temos aí um predicado nominal. É uma pessoa... Professora. Oi.
Por que que aqui embaixo tem adjunto adnominal no sujeito e na D não tem no da sala? Da sala, porque veja bem, nós temos um substantivo aí, que é sala, mas o da pode ser adjunto adnominal? A contração da preposição mais artigo a, é a classe gramatical que pode ser adjunto adnominal? Não. Não pode. As classes gramaticais que podem ser adjuntos adnominais são artigo, adjetivo, pronome, locução adjetiva, se estiver acompanhando um substantivo. Ali é uma locução, na verdade, formado por uma contração, mas um substantivo. Ou, qual outra que eu deixei de falar? Artigo, adjetivo, pronome, numeral e locução adjetiva. Oi, quem quis falar comigo? Entendeu, João? Yasmin. Tá, diga, Yasmin. No caso ali, uma e simpática. Isso que eu ia falar. Seria adjunto adnominal do predicativo? Exatamente. Aqui, quando eu ia falar do predicado nominal, o João fez a pergunta e achei melhor escutá-lo primeiro. Exatamente aí nós temos um predicado nominal. Era isso que eu estava falando para vocês. Núcleo do predicado nominal aí seria pessoa, né? Então, nós temos os adjuntos adnominais do predicativo do sujeito. Nós vamos chegar lá nas aulas presenciais, se Deus quiser, tá? Na letra F, tem adjunto adnominal de todas as funções. Tem adjunto adnominal do adjunto adverbial, tem adjunto adnominal do predicativo, tem adjunto adnominal do sujeito, tem adjunto adnominal dos objetos, e assim por diante dentro da análise sintática. Ok? Letra F, aquela casa branca foi vendida. Nós temos substantivo aí, casa. Quais os adjuntos adnominais que acompanham? Aquela e branca. Isso, nós temos aí um sujeito, aquela casa branca, casa como núcleo do sujeito, as classes gramaticais que acompanham este núcleo são os adjuntos adnominais. Ok. O casaco verde é da Paula, não tem ninguém querendo entrar aqui não? Vamos ver. O casaco verde é da Paula, então nós temos aí como substantivo, no caso, só casaco, né? Que Paula ali é um substantivo, mas a contração não pode ser adjunta adnominal. Então, o que acompanha casaco? O e verde. O e verde são os adjuntos adnominais do sujeito. Eu gostaria de ouvir todos respondendo, hein? Olha, isso aí é tarefa que era para ter sido feita. Então, é só ir falando e corrigindo. Este artista famoso se apresentou no teatro. Onde tem adjunto adnominal aí, oitavo ano? Este e famoso. Ok, obrigada aí pela participação, já acho de uns 3, né? Este e famoso. Onde temos um núcleo do sujeito aí, artista, então essas duas palavras que acompanham este núcleo são os adjuntos adnominais. Ok, o próximo exercício, deixa eu ver qual é. Dê a classe gramatical dos termos destacados, que também cai no nosso simulado. Vamos lá. Aqueles, qual é a classe gramatical? Pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo. Ok. A classe gramatical de jovens? Substantivo. Substantivo. Ok. Substantivo. A classe gramatical de adoram? Verbo. Ok. Do O, qual seria? Artigo definido. Ok. A classe gramatical de verão? Substantivo. Terminamos a letra A, a correção. Ninguém diz nada agora. Qual é a classe gramatical de ninguém? Pronome indefinido. Pronome indefinido. Eu me lembro quando vocês estavam copiando isso aí, até me perguntaram de nada também, da palavra nada. Também seria um pronome indefinido. Tudo, nada, alguém, ninguém, certo. Agora, qual seria a classe gramatical? Advérbio de tempo. Ok, advérbio de tempo. Joia. Letra B, corrigida. Vamos lá para o próximo, no número 3, letra C. Você teve saudades de mim? Esse você seria? Pronome de tratamento. Pronome pessoal de tratamento. Lembrando que nós temos 3 pronomes pessoais, reto, oblíquo e tratamento. Então, aí no caso de tratamento. Saudades de mim, esse mim?
Pronome Nome oblíquo. Pronome pessoal oblíquo. Não esqueçam do pessoal nunca, né? Pronome pessoal oblíquo. Letra C, corrigida. Letra D, o transporte individual rápido e seletivo perdeu o sentido. Então, nós temos transporte, qual é a classe gramatical? Substantivo. Substantivo. Joia. Rápido, seletivos são? Adjetivos. Adjetivos, ok. O transporte individual, caracterizando o transporte, ele é rápido e seletivo. Joia. Adjetivos. Letra D, corrigida. Vamos lá, o próximo exercício. A chuva caía mansamente. Caía seria? Verbo. E mansamente? Advérbio de modo. Ok, muito bem. Advérbio de modo. Opa, está escrito errado. Peraí. Advérbio. Só um minutinho, pessoal. Ok. Letra F. Venham assistir ao espetáculo. Venham assistir. Locução verbal. Ok, meus amores, lindos do meu coração. Locução verbal. Espetáculo. Substantivo. Substantivo. Letra G. Havia muito barulho naquela rua. Havia? Verbo. Verbo. Ok. Muito? Advérbio de intensidade. Ok, muito bem. Agradeço a participação aí. Aumentou um grupinho aí nas vozes. Parabéns, obrigada. Advérbio de intensidade. E rua? Substantivo. Substantivo. Para os alunos que entraram por agora, olha, depois vai estar no grupo essa correção. Aliás, no grupo e também lá na sala de aula da plataforma SAS, tá? Acompanhem lá também, porque no final da aula, hoje eu só dou aula com vocês, um tempinho só, porque foi modificado o nosso horário, né? Mas terminando a aula, um pouquinho depois eu coloco lá as atividades, tá? Identifique o processo de formação de palavras. Lembrando que a formação de palavras tem por derivação, composição por justaposição, que nós vimos mais, né? E composição por aglutinação. Eu permaneci com essas apenas para serem cobradas. Então, nós temos a palavra vinagre. O que seria vinagre? Composição por aglutinação. Muito bem, composição por aglutinação, a função dos radicais e que compromete aí Ai, fugiu a palavra, peraí. O som, compromete o som, até mesmo na escrita. Biologia, o que seria biologia? Composição por justaposição. Justaposição, quando os radicais se unem e não tem alteração alguma. Justaposição, ok. Infelizmente, seria... Derivação. Nós temos como radical aí feliz. Então, nós temos o prefixo in e mente como sufixo. Então, é derivação. No caso aqui, seria uma derivação por prefixação e sufixação. Dentista. O que seria dentista? Derivação, ok? Vem de dente, radical dente. Então, sufixo ista. Então, derivação. Seria sufixal, por sufixação. Outra palavra, temos outra? Sim. Temos a palavra incapaz, o que Derivação. Também derivação, vem do radical capaz, então colocou ali um prefixo in, seria derivação prefixal, por prefixação. Girassol. Composição por justaposição. Olha, meus lindos, composição por justaposição. Gira mais sol. Não teve alteração nenhuma no som. Hidrelétrico. Composição por aglutinação. Ok, composição por aglutinação. Joia. Sempre viva. Justaposição. Aí, composição por justaposição. Então, é o processo de formação de palavras
Vejam bem, meus amores, toda a revisão do simulado foi feita e corrigida. Se vocês olharem quem fez com responsabilidade, né, com compromisso, que copiou todos os exercícios, né, não está aí só por estar, mas que está constando no caderno, é só vocês refazerem estes exercícios e, claro, acrescentarem muito mais, lógico, né, fortalecerem e fixarem com bastante exercícios. Não tem como ir mal no seminário da língua portuguesa, tá? Seminário não, eita nós, um simulado, ok? Então, aí está a revisão. Eu pedi para vocês terminarem a apostila que já era para a semana passada e eu deixei de corrigir, o capítulo 6, e fazerem o caderno suplementar no capítulo 6, onde eu vou corrigir primeiro o caderno suplementar alguns exercícios que fazem parte da gramática, certo? Ou análise. Sobrando um tempinho, eu corrijo a interpretação. Mas todo o gabarito está no slide, então, mesmo que não dê tempo para corrigir, já que quarta-feira nós não teremos aula e essa semana só temos este tempinho de aula. Olha só que chato, né? Então, eu vou deixar tudo lá na sala de aula da plataforma para vocês conferirem lá as respostas do caderno suplementar apenas, tá? Porque a apostila é a interpretação. Se der, eu coloco da apostila também. Coloco de tudo lá, aí vocês preenchem todo o capítulo 6 na inscrição. Entendido? Você colocou esses slides no grupo? Todos os slides eu coloco no grupo. Terminando a aula. Sabe o que eu eu não pensei? achei ele. Eu estou percebendo isso. Uma aluna também me passou uma mensagem com dificuldade de encontrar, enfim. Olha só, vocês têm que ir procurando, porque a minha aula com vocês, a última aula foi quarta-feira. Depois de quarta-feira entra muita atividade aí para vocês, muitos professores, muitas aulas. Eu paro a minha aula com vocês na quarta, mas vocês têm outras aulas na quinta, com muito mais coisa no grupo, e sexta também. Está lá, se vocês observarem, eu até passei para a aluna, só copiei, colei e encaminhei para ela. Então, está lá no grupo, tudo eu posto no grupo. E quem quem viu ontem, isso aí tudo já estava até do gabarito do caderno suplementar, ontem, no sábado já estava lá no slide, porque vai só atualizando, então, nós fizemos aqui no sábado para a gente ficar livre, né? Aí já está tudo até lá atualizado no grupo. Então, vamos lá. Só procurar lá, mas se quiser me chama no privado, eu encaminho para você, mas eu tiro do grupo e encaminho, tá tudo lá. Vamos lá. Tem 25 alunos na turma, para quem chegou depois, nós já corrigimos tudo para o simulado. Então, a minha consciência está tranquila, fizemos uma revisão com tranquilidade, revendo um pouquinho de cada conteúdo, tá muito legal, vai dar tudo certo para vocês, só depende agora de vocês, a minha parte eu fiz o possível, tá? Correção do caderno suplementar, só que não vai ser o número 1 primeiro, não. Nós vamos no número 3 primeiro. Eu circulei, marquei alguns aqui, então, caderno suplementar, capítulo 6, página 11, número 3, onde temos assim: releia os fragmentos a seguir e indique qual é a letra A. Qual é a transitividade dos verbos destacados? E, se for o caso, os complementos diretos e indiretos que os acompanham. Então, nós temos na frase, e depois a letra B, quais são o tempo e o modo verbal dos verbos destacados. Número 1. Pretendia-se idealmente que cada um cuidasse de quem? Do seu território. Nós temos aí o verbo cuidar, um transitivo indireto, e já colocando o complemento de seu território, que é o objeto indireto, é o complemento do verbo cuidar. E continuando aí o trecho, e que trabalhasse em conjunto. Trabalhasse aí de que modo? Em conjunto. Então, seria aí, em conjunto, uma locução adverbial. Trabalhasse em conjunto. De que modo? Em conjunto, então, nós temos o verbo trabalhar como intransitivo, não pede complemento. É a resposta da letra A do número 3.
Letra B. Para que esses jovens brasileiros, independentemente de quanto amem o canto lírico, e hoje o amam mais do que nunca. Aí tem continuação aí, né? Opa, peraí. Ah, não. Então vamos terminar primeiro o número 1, a letra B que está pedindo, né? Quais são o tempo e o modo verbal dos verbos destacados. Então, no número 1 ainda, cuidasse e trabalhasse são os verbos que estão conjugados, olha lá em que tempo e em que modo? Pretérito imperfeito do subjuntivo, ok? Foi assim que vocês fizeram, meus anjos? Tá sem áudio? Sim. Oi? Foi. Olha, espero que sim, hein? Vamos lá agora. O próximo, ajuda aqui. Número 2. Agora que vem a frase, o trechinho que eu havia lido. Independente de quanto amem. O verbo amar, ama quem ama, ama alguém, né? Então, amem quem? O canto lírico. Então, nós temos o verbo amar como um verbo transitivo e o seu complemento é direto, que seria o canto lírico. Isso. E hoje o amam mais do que nunca. Aqui nós temos o que vocês ainda não aprenderam. Nós temos aqui o "o" como pronome oblíquo, isso aí vocês sabem, mas nós não vimos a função sintática do "o" ainda. No caso, a perguntinha aqui seria: amam quem? Seria esse "o" objeto direto, olha lá. Como um pronome oblíquo "o", esse "o" está dizendo que seria ele. Então, o amar aí e o amem é um transitivo direto e amam também. Ambos os verbos amar aí são transitivos direto, tá? Só que não se preocupem, nós vamos nos aprofundar nessa função sintática do pronome oblíquo. O pronome oblíquo ele tem a função sintática de ser objeto direto e tem a função sintática de ser objeto indireto, quando diz o pronome oblíquo lhe, referindo-se a ele. Aí seria um objeto indireto. Tá? Então, eu não sei, deu para vocês fazerem, deu para entender, mesmo eu não tendo explicado, porque isso aí ainda nós vamos adiante, como eu falei no conteúdo, não vou cobrar isso aí de forma alguma, porque ainda não foi exercitado com vocês. Mas vocês fizeram assim, o verbo amar como os dois sendo transitivos? Ou não? Hein, meus amores? Sim? Olha, eu quero a participação de mais alunos, hein? Será que fizeram a tarefa? Eu espero que todos tenham feito a tarefa, hein? Eu sei que vocês são verdadeiros estudantes. Ah, não são? Claro que são, hein? Vamos agora ao segundo. Ou melhor, a segunda frase. Ah, já está aqui. Agora, a letra B. O tempo e o modo dos verbos destacados. Então, o verbo amar no primeiro, quanto amem. Que eu ame, que tu ames, que ele ame, está no presente do subjuntivo. Agora que o amam está no tempo, no modo indicativo, então seria o presente do indicativo. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vais amais, eles amam, indicando aí o presente do modo indicativo. Lembrando que o modo indicativo indica certeza, tempo certo. O subjuntivo indica uma dúvida. Agora, o exercício número 4 da página 12. Nós temos assinale a alternativa que indica, respectivamente, o tempo e o modo dos verbos em destaque. Não sabemos se o ovo nasceu antes da galinha, lá do texto que vocês leram sobre ópera, né? Gostaram daquele texto? Hein? Eu gostei. Gostou? Eu gostei também. O que chamou a atenção de vocês naquele texto sobre a ópera? Diga rapidinho aí quem leu. O que chamou a atenção? Meus anjinhos que caíram do céu. A comparação, eu achei a comparação dele com os dias atuais. A comparação com o quê? Com os dias atuais. Com os dias atuais. O que falou lá de São Paulo, hein? Vocês lembram alguma coisa que tenha chamado a atenção do público lá de São Paulo no texto?
o público é bem mais jovem. Aê! É interessante isso, né? O público... Eu gostei da maneira que trataram o texto. Gostou do quê? Da maneira que eles retrataram o texto, falaram sobre as trajetórias. Joia, obrigada aí pela participação, tem que ser bem rapidinha hoje, né? Eu estava tranquila quando eu montei esses exercícios de tarefa, porque hoje nós tínhamos no horário antigo 2 tempos, e eu me esqueci que hoje, essa semana já seria um tempo apenas, né? Mas vamos ver o que vai dar até o horário de término aí, que é 8h25 termina a nossa aula. Okay? Então, vamos lá. A resposta, não sabemos se o ovo nasceu antes da galinha, seria a letra E, presente pretérito perfeito do indicativo. Aí temos que saber verbo, hein? No número 5, opa, ainda no número 4? Não, tem alguma coisa errada aqui. Ah, não, é só uma explicação. Não tem problema não, vamos adiante. Opa, perdão. Número 5. Observe esta oração retirada do 3º parágrafo do texto. Nasceram assistindo à televisão. Observem este A, não é artigo. Este A aí seria o quê, hein? Falem para mim. Este A não é artigo, ele é o quê? Preposição. Ação. Contração da preposição mais artigo. Cadê a galera do 8º ano aí que eu não estou escutando? Só escuto 1, 2 alunos apenas. Cadê a galera? Quero ouvir, hein? Liguem aí o áudio para irem respondendo a tarefa do caderno suplementar. Então, vamos lá. Quanto à transitividade, o verbo em destaque, ele é... Está escrito aí a resposta, falem para mim. Transitivo indireto. Obrigada, tá, Yasmin? Muito obrigada. Olha só, eu quero ouvir os outros também. Ele é transitivo indireto. Nasceram assistindo a quê? Eu pergunto a quê, porque já tem uma contração no início desse complemento do verbo assistir. E dentro do verbo assistir, vocês aprenderão ainda este ano, com a graça de Deus, se Deus quiser, regência verbal. E vocês vão ver que o verbo assistir, ele pede várias, com preposição ou sem preposição, dependendo do contexto. Isso é específico de regência. Na letra B, caso o verbo tenha um complemento, transcreva-o e classifique-o. Se ele é transitivo indireto, com certeza ele tem um complemento. Então, na letra B, a resposta é no slide. Confiram aí no caderno suplementar e corrijam. O complemento é a televisão, que é um objeto indireto. Letra C. Que outro significado podemos atribuir ao verbo assistir? Então, é isso aqui que eu queria chegar com vocês. Isso aí vocês também não aprenderam e a apostila já cobrou algo que vocês não aprenderam, que é a regência verbal. O verbo assistir, ele tem vários significados, como eu estava falando com vocês. Dependendo do contexto, ele pode significar, olha lá, assistir no sentido de prestar assistência, o assistir pode ser no sentido de morar, o assistir pode ser no sentido de competir. Mas vejam, se quiserem deixar em branco, podem até deixar em branco, isso aí vocês ainda vão aprender. Ou se tiver para completar, mas que não tem que ter a preocupação ainda sobre regência, vocês completem. Mas põe um xizinho aí do lado e escrevam regência verbal, porque isso vocês ainda verão comigo, tá? Então, o verbo assistir, ele tem vários significados de acordo com o contexto. Vamos corrigir também o número 6 da página 12, onde isso aqui é do capítulo 6. Lembrando que isso não cai no simulado, hein? No capítulo 6, as vozes verbais, voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, sendo que a voz passiva, ela pode ser passiva sintética e passiva analítica. Se ela é uma voz ativa, é lógico que o sujeito vai ser agente. Se é a voz passiva, a própria palavra já diz, se é passiva, o sujeito será paciente. Okay? Então, vamos diante disso, de uma rápida revisão. Nós temos, classifique os sujeitos dessas orações em agente ou paciente. Letra A,
A ópera encanta e surpreende plateias no mundo todo. Então, nós temos nesta frase uma voz ativa. Portanto, o sujeito, olha lá a resposta, é um sujeito. Falem para mim todos em voz alta. Gente. Gente, eu disse todos, hein? Na segunda, os espectadores admiram os movimentos e voz do barítono. Nós temos aí uma voz ativa. Então, nós temos um sujeito? Agente. Se a voz ativa, o sujeito é agente. Atenção na hora. Faltam 10, está ótimo. O terceiro, teatros brasileiros produzem óperas milionárias. Também temos aí um sujeito, uma voz ativa. Então, o sujeito também é sujeito? Agente. Obrigada, meus amores. E a última, olha a diferença das 3 primeiras para a quarta frase. Diretores cênicos e registas são financiados por grandes incentivadores culturais. Estão lembrados que na voz passiva, que no caso é a voz passiva analítica, na voz passiva é formada por uma locução verbal, sendo que o verbo auxiliar, primeiro é o verbo auxiliar e depois um verbo principal. E também temos o agente da passiva. Olha lá, o por pode ser formado pela preposição por ou pela contração pelo. Então, nós temos aí uma estrutura de voz passiva analítica. Portanto, o sujeito é? Paciente. Tá dormindo aí, pessoal? Sou eu falando, né? Que chato, fazer o quê, né? Então, vamos lá. Na letra B. Alguém poderia ler o enunciado aí da letra B, por favor? Para ficar uma voz diferente, não ser só a minha? As orações do item A, escolha 12 e escreva-as na voz passiva analítica e em seguida grife o agente do passivo. Obrigada, João, pela sua ajuda aí na voz, uma voz masculina para modificar um pouquinho, né? Coloquei ali uma sugestão de resposta, mas eu posso ouvir outros, hein? Olha lá. A ópera encanta e surpreende plateias no mundo todo. É um exemplo de uma voz ativa. Agora, como que eu passo para a voz passiva esta frase? No mundo todo, plateias ficam surpresas, olha a locução, e encantadas pela ópera. No caso aqui, voz passiva analítica. Olha outro. Os espectadores admiram os movimentos e voz do barítono, voz ativa. Passando para passiva. Opa. Cadê? É lá atrás. Cadê? É o 6. Espera aí. Alguém mandou mensagem? Mandaram lá. Os movimentos e voz do barítono são admirados pelos espectadores. Voz passiva. E ainda tem outro, ó, teatros brasileiros produzem óperas milionárias, voz ativa. Óperas milionárias são produzidas pelos teatros brasileiros. Isso aí, pelos teatros também pode ser, joia. Voz passiva, no caso, analítica. Alguém gostaria de ler aí? Alguém? Não? Eu Tá coloquei uma que não tá aí. Ah, é? Mas era para escolher do item A, 2 do item A. Você escolheu, Então, fez outras? Não, eu coloquei a... Ah, tá. Uma que não está aqui, A2. entendi. Ah, Não. sim. Eu coloquei a 1, na verdade. Aí eu coloquei: plateias do mundo todo ficam surpreendidas e encantadas com a ópera. Lê de novo? Plateias do mundo todo ficam surpreendidas e Ah, encantadas com a ópera. Ok, na voz passiva analítica. Ok. Mais alguém gostaria de ler a sua resposta aí no exercício número 6, letra B, página 12, para quem está entrando agora? Não? Sim? Então, vamos para o número 7. É outro... 7 não. Vou corrigir o 8. André. Oi. A Giovana pediu para avisar que a internet dela caiu. Ai, por isso que eu percebi aqui que ela deu uma sumidinha.
Ai, temos essa dificuldade, né, meus amores? Já consegui entrar de novo. Ah, que bom, que bom. Fico feliz por isso. Esses probleminhas aí técnicos, né, acontecem, mas você já estava aqui com a presença. Importante esse aviso. Que bom que retornou. Ótimo. Vamos para o número 8, então, Giovana. Ó, corrigimos o 7. Você pegou a correção do 7? Não, do 6, perdão. Não. Não. Do 6 sim. Sim? Então vamos lá, pulamos o 7, tá? Vamos para o número 8, porque eu selecionei alguns aí até o tempo, para dar tempo. Sobrando tempo, a gente volta nos que ficaram faltando. Eu selecionei só a parte gramatical e sintaxe aí. O número 8, o resto é interpretação, né? O número 8 nós temos: assinale a alternativa que indica corretamente a transitividade do verbo levar em a crise nos levou a ser criativos. Então, aqui a resposta é a letra B, é um transitivo indireto. Levou aqui, né, a ser criativos. Ok. Aí tem a explicação. Número 9. Complete os espaços a seguir com as respostas mais apropriadas. A não satisfação dessa expectativa redundará fatalmente numa perda do público jovem. O segmento... Aqui é uma resposta. Vocês querem dizer de vocês? Hein? A não satisfação dessa expectativa. Seria só essa mesmo, é verdade. Funciona... Peraí, eu que me perdi aqui. Esse é o número 9, né? Peraí. A não satisfação funciona como sujeito. Perdão, gente, eu que me perdi aqui. O verbo redundar é transitivo, já tem a resposta aí, não tem outra, né? É transitivo indireto. A não satisfação de quê? Dessa expectativa. Então, seria um transitivo indireto. O sintagma, o que é sintagma? É um conjunto... Oi. Eu achei que a não satisfação dessa expectativa, tudo isso seria sujeito. Mas eu coloquei errado aqui, é isso mesmo, tudo isso é o sujeito. Eu falei errado, Yasmin, nessa questão eu estou enrolada aqui, espera aí. Perdão. Ainda bem que tem vocês estão atentos, eu que fiquei aqui desatenta na correção. O sujeito é exatamente esse, olha lá, tanto que está aí. A não satisfação dessa expectativa é um sintagma nominal aí, um conjuntinho formado por apenas nomes, não tem verbo, é o sujeito, sintagma nominal. Redundará fatalmente numa perda do público jovem. Aí temos um outro sintagma, que é o predicado verbal, né? Redundará em quê? Numa perda do público jovem, transitivo indireto, e o sintagma numa perda do público jovem desempenha a função de objeto indireto. Ok? Deu para entender? Peço desculpas aí pela minha confusão, tá? Então, nós temos aí um transitivo indireto que eu perguntei para o verbo redundará. Em que? Numa perda. Olha a contração numa, a contração da preposição em, mais artigo indefinido uma. Portanto, já automaticamente a gente percebe ser um transitivo indireto, ou seja, ter um complemento desse verbo, um objeto indireto. Tudo bem aí? Alguma dúvida nessa questão número 9? Não. Então, vamos corrigir a número 10. Quantas horas são? Oi! Fico preocupada com a hora. Eu esqueci entre 8 horas. Você já corrigiu a apostila? Não, João, você entrou 8 horas, eu vi mesmo que você entrou um pouquinho depois. Nós corrigimos, olha só. O caderno, que era o restinho do exercício de revisão para o simulado, e esse aqui é o caderno suplementar. A apostila não vai dar tempo de corrigir hoje, tá? Eu vou deixar para segunda-feira da outra semana, a gente corrige o que falta. Vai estar no grupo essa correção e vocês podem copiar. Ou melhor, a gente nem precisa voltar na correção, porque o resto é tudo interpretação. Vai estar o gabarito no grupo e lá na sala de aula do SAS. Atenção para a chamada. O Gustavo dos Santos não está.
Vitor Hugo não está. Gabriel Zanetti também não encontramos por aqui. E o Ian. É isso mesmo, pessoal? Vou repetir o resto a todo Sim. mundo aí, hein? Sim. Sim. Então, Gabriel Zanetti, o Gustavo. O Gustavo desapareceu, hein? O Vitor Hugo e o Ian. Continua com dificuldades lá, né?